Olá! Você vai assistir a série Português Daqui, Português de Lá, um programa do Canal Futura em parceria com a Miscelânea Produções, Fronteira Produções e a TV UFOP, que visa desvendar as diversidades, complexidades e práticas da língua portuguesa. Neste episódio, Raí apresenta as origens da língua portuguesa e é interrompido pelos personagens Guardião da Língua, Treta Regra e Dona Norma, que discutem o que é a gramática tradicional e como deve ser o uso correto da crase. E ao final, contaremos com a participação da professora do Departamento de Letras da Universidade Federal de Ouro Preto, professora Soelis Teixeira. E aí, o português é realmente uma língua difícil? Nascido há mais de 800 anos, filho do latim, variado, colorido, mestiço, musical, e até por isso eu assumo, é um pouco difícil sim. Filho da terra, compositor de poesias e enganos, cheio de novas regras, aos poucos vamos nos afastando de nossos amigos lá de longe, os tal lusitanos. Desapropriado, despedaçado e reconstruído. Segue a regra, pega a norma, sente a treta. Eu tô falando e você tá me entendendo. Mano, a gente tá recriando a nossa língua e assim a gente vai reaprendendo. Português, portugueses, saca só as belezas. Mais de 250 milhões de cabeças no mundo que falam a minha língua, nossas línguas portuguesas, nossa forma de falar e de escrever, de se comunicar e de entender. De lá pra cá, de cá pra lá, tudo que fala grita. E nisso tudo de uma coisa eu sei: nossa língua jamais será restrita. Fala aí, galera, tá começando o Português Daqui, Português de Lá. Se liga aí! O rapaz falou bonito pra câmara. Mandou um papo reto sobre o nosso português e suas influências. Pode curtir mais vezes? Escrever e falar, o importante é saber diferenciar, né não? Obrigado, Tretinha. É isso aí. Meus caros, vocês sempre tentando rimar o que não rima, falar como não se deve, mudar o que não é mutável. Siga as regras, língua difícil é uma ova. Que bobagem. Uns e outros que insistem em não estudar e vivem cometendo erros básicos, como por exemplo ao falar câmara, quando o certo a se dizer seria câmera, não é mesmo? Epa, calma lá, meu guardião, vamos abrir um pouquinho a cabeça. Ixi, lá vem o guardião do passado. O Tutankhamon da língua portuguesa flopar minha alegria. Hello, querido! Na nossa língua pode qualquer coisa, pode tudo. Além disso, não é só uma questão de estudar. E sem contar que nem todos podem, não é mesmo? Não enche minha paciência, baby. Aceita que dói menos. Câmera, você entendeu o que eu disse, não é? Dessa vez vou ter que concordar com treta. Unfollow pra você, meu caro. Não vou dar atenção às suas ofensas. Agora, quanto à mania de achar que o português é mais difícil que outras línguas, eu diria, não é difícil. Você que não estudou direito. Epa, galera, que rolê pesado. Sem brigas linguísticas ou verdades absolutas. Se liga aí. Veja bem, originada do latim clássico, ainda persiste a oscilação entre as grafias dos vocábulos câmera e câmara. Atualmente, a palavra câmara apresenta-se no dicionário como sinônimo do termo câmera, ou seja, câmara pode tanto denotar aposento, compartimento hermético e, ao mesmo tempo, pode designar a nossa velha conhecida câmera, apta a revelações e cópias de imagens. Viram como é compreensível? Sem brigas, prezados, e fiquem sempre atentos, ocasionalmente. A norma muda! E aproveitando que você falou sobre dar atenção às ofensas, deixem-nas de lado e vamos pensar um pouco sobre o que realmente interessa. O uso da crase, que também provoca muitas ambiguidades na hora de escrever. Show! Valeu, dona Norma. Tá vendo, meus consagrados? Vocês não precisam dar bloco no grupo. Por que a gente não deixa isso de lado e vamos logo encarar um dos temas que é um dos principais problemas dos estudantes? Claro, meu amigo Raí, é sempre importante saber mais. Nesse assunto eu sou o melhor. Fico até emocionado. A crase é um fenômeno fonético. Nesse caso, caracterizado pelo acento grave. E tem origem grega, significa fusão, mistura. Na língua portuguesa, é a junção de duas vogais idênticas. Se o termo que vier antes exigir o uso da preposição a, ou o que vier depois for feminino, é bastante possível que exista crase.
Por exemplo, Dona Norma não foge à regra. Ou para indicar o uso das horas, por exemplo, hoje vou estudar gramática às 21 horas. No lugar de a moda de, também tem crase. Por exemplo, o guardião da língua saiu a francesa. Antes de locuções femininas adverbiais, conjuntivas e prepositivas, como por exemplo, antes das locuções adverbiais de lugar, de tempo, antes de algumas locuções conjuntivas e antes de algumas prepositivas. A norma muda! Saca só, a crase é opcional antes de nomes próprios femininos, por exemplo, darei o exemplo certo, a Dona Norma, e antes de pronomes possessivos femininos, tipo, vou dar uma dica, a minha maneira, do meu jeitinho. Existem também algumas exceções. É verdade, quando aquele, aquela e aquilo e seus respectivos plurais pedem o uso da preposição a, também tem crase. Darei àquela dona o meu coração. E por falar em dona, pronomes de tratamento como dona, senhora e senhorita também tem crase. Assim como os pronomes relativos a qual e às quais. Ah, em nome de lugar é importante ficar atento à dica. Se voltei de Pernambuco, fui a Pernambuco. Agora se voltei da Bahia, fui à Bahia. Com crase, tá ligado? Nossa língua tá sempre em movimento. Aliás, todas do mundo sempre estiveram. A construção de um idioma é dinâmica e sempre se transforma. A fusão de suas origens, de suas normas ortográficas e as mudanças ocorridas por conta das transformações na fala fazem com que o aprendizado de uma língua seja uma descoberta incrível. E é por isso que eu sempre digo, nossas línguas são muitas e difícil ou não, é praticando que se aprende. Primeiramente, eu gostaria de dizer que o programa é bastante interessante, porque ele, numa linguagem de fácil acesso, as pessoas que, os personagens e o Raí, né, que apresenta, faz esse programa de forma bem leve. Então, eu acho que é bastante interessante. Com relação ao primeiro episódio, né, que fala sobre a questão da dificuldade da língua, então, nenhuma língua é difícil, todas as línguas são complexas. Então, o português vai ter a sua complexidade, assim como o francês, o inglês, o suahili, qualquer língua tem a sua complexidade. Então, assim, a gente não pode falar, porque senão isso cria uma ideia de que o português, porque é o que está no senso coletivo, que a língua portuguesa é uma língua difícil. Não, não é. A língua tem as regras como quaisquer outras línguas, então a gente não pode vender essa ideia de que o português é difícil. Não é, mas o programa traz isso de uma forma bem leve. Eu acho que a dona Norma, eu já não me lembro mais, que ela fala assim, que a norma culta muda, é isso mesmo, a norma culta muda. Ela não é do mesmo jeito a vida inteira, né? Se a gente for pensar o português que chegou aqui no século XVI, oxi, já mudou e muito, né? Graças a Deus a língua muda. Então, essa questão de complexidade, de dificuldade de língua, ela não existe, não é um problema. Língua portuguesa não é um bicho de sete cabeças, assim como nenhuma outra língua. Tem suas especificidades, né? Cada ser humano tem um jeito de ser, com toda a sua, como diz Caetano Veloso, com toda a sua delícia, ou não, de sê-lo, né? E o português e as outras línguas é da mesma forma.